o Arthur já tá aí, marcamos às 10 horas em ponto, ele tá aqui. Vamos lá, permitir. Bom dia, Arthur! Bom dia, Donés. Tudo bom? Como é que você tá? Bom dia, tudo bem e você? Melhor agora. Ah, então tá bom. Já, em primeiro lugar, quero agradecer a sua participação, a sua coragem de participar, que é o primeiro candidato, hein, Arthur? Com uma semana de lançamento do canal, você já apareceu, aceitou o convite e fiquei muito, muito feliz. Não, pra mim é um reminha estar participando desse processo. O pessoal só quer participar quando as coisas dão certo e ninguém quer dar o pontapé inicial para ajudar, investir, né? E pra mim é sempre uma grande honra estar com os profissionais da RH. Sempre você que me ajudou bastante quando eu estava procurando minha pós-graduação, então é uma reciprocidade. Ai, que bom, que bom. Eu fico muito feliz. E você falou uma coisa que é muito certa. Deixa eu só tirar aqui a notificação do meu celular, porque eu tenho um receio de começar a apitar. Quando a gente está começando, é tudo muito mais difícil, né? A gente sabe disso. A gente está começando, então é mais difícil. É difícil as pessoas darem um voto de confiança, mas depois que, ó, vocês aproveitem como o Arthur, porque depois que ficar muito famoso, tiver fila aí para aparecer, aí vai ficar mais difícil, tá bom? E para contextualizar, deixa eu explicar para o pessoal. O Arthur trabalhou comigo em 2022 para 2023. Eu vou perguntar algumas coisas aqui que até eu não lembro. Nós já estamos no final de 2025, quase 2026. E aí eu fiz o lançamento do canal, depois eu disponibilizei lá no meu WhatsApp, no status. Ele viu, me seguiu, entrou lá no canal, viu com a proposta, depois entrou em contato comigo. A princípio, nós estávamos falando sobre transição de carreira, ele estava contando um pouquinho para mim, vai contar aqui um pouquinho para vocês. E aí eu convidei para ele participar. Eu perguntei se ele estava nesse momento parado, né? Se ele estava em busca de uma nova oportunidade. Ele disse que sim, então eu fiz o convite e ele aceitou assim de pronto. Eu achei que ia ser mais difícil, eu achei que ele ia ficar com vergonha. Ele até disse que teria vergonha assim, mas que ele participaria e eu fiquei assim muito feliz. Quando você trabalhou comigo lá em 2022, 2023, fui eu que fiz sua entrevista? Não, né? Eu já tinha assumido o Foi, RH? Eu, já fi- tinha eu assumido a RH. O primeiro já? contato foi com você. Você deve ter sido um dos primeiros que eu entrevistei lá naquela Se não, empresa não aí. foi. Foi, É, provavelmente. eu não Fiz me, a eu fiquei adolescência. puxando na memória. Eu falei, gente, será que fui eu que fiz a entrevista do Arthur? Eu não lembro. Mas ok. Então vamos lá, Arthur, vamos começar. Eu gosto sempre de começar pela parte pessoal. E já vou dizendo aqui para vocês que eu vou fazer um videozinho lá explicando sobre perguntas da parte pessoal, que as pessoas têm equívocos em afirmar que a gente não pode fazer determinadas perguntas. A gente pode, mas eu vou explicar lá no videozinho. Só que aqui, Arthur, a minha entrevista é diferente, você já me conhece, né? Eu não faço aquelas perguntas. Sim. Ah, que animal você quer ser quando você crescer? Não tem, não tem esse tipo de pergunta roteirizada. Eu gosto muito de fazer um bate-papo porque eu quero que a pessoa fale. Eu quero que ela conte um pouquinho da história, eu quero conhecer. E o importante para mim é entender um pouquinho do comportamento, do temperamento, dos princípios, dos valores daquela pessoa, para que eu possa analisar se ela faz sentido para a empresa que eu estou contratando. Neste momento, para o canal, outros gestores, empresários e até recrutadores vão ter acesso à sua entrevista, né? Talvez não tenha o mesmo estilo que o meu, mas a intenção é mostrar realmente quem é o Arthur. A gente sabe Sim. que em entrevistas de emprego as pessoas elas vão já preparadas para responder aquelas perguntas que são de praxe e eu quase não faço nenhuma delas, a não ser as que são realmente estritamente necessárias. Então aqui é mais um bate-papo. E aí, diante de toda essa explanação aí que já foi cumprida, eu quero que você fale um pouquinho de você, mas da parte pessoal. Ah, só contextualizando, mas é que eu sempre vou recomendar bastante a questão do canal, porque essa iniciativa que você teve
é uma iniciativa que me chamou muita atenção quando eu estava vendo, porque hoje em dia a parte do RH tem sido muito robotizada, né? Todas as profissões em si têm sido muito robotizadas, a gente acaba fazendo tudo muito no automático, mas principalmente o RH, tenho notado que as entrevistas que eu já fiz bastante também, tem se ficado muito robotizado, não tem dado uma clareza, e eu acho que umas coisas que vai até do meu pessoal que a minha característica principal é muita transparência. Eu sempre ser muito transparente desde o primeiro momento que eu estou conversando até o último momento sobre o que eu estou pensando, o que que eu estou sentindo, para que não. Eu acredito que a transparência é uma sinceridade, uma ética no trabalho que tem que ser sempre levada, tanto para mim quanto para você, porque tanto pouco o meu tempo quanto o seu, então a gente sempre é uma coisa que deveria ser o primórdio, né, das relações e hoje a gente vê que não tem, né? Então eu adorei muito o projeto. O primeiro momento, quando eu vi ele, né? E eu não vi ele, eu não cheguei a ver nada muito parecido com ele, tá? Eu vou confessar que nunca vi nada parecido. Eu te agradeço e realmente antes, quando eu já estava com a ideia, idealizando o canal, eu pesquisei bastante e vi que não encontrei, nem aqui, nem canais de fora, estrangeiros, eu procurei, eu achei bastante simulação de entrevista e dicas de entrevista, mas Sim, entrevista real eu particularmente não encontrei. Pode ser que tenha e eu não tenha encontrado, mas nasceu, como eu disse lá no canal, da necessidade de justamente trazer de volta a pessoalidade para os processos, porque está muito impessoal. Eu entendo a quantidade de currículos, é difícil fazer triagem, tudo, mas assim, até entrevistas de emprego hoje estão sendo feitas, em alguns casos, por inteligência artificial. E eu, particularmente, acho que não é correto, eu não concordo. Então, eu quis dar sim. voz para vocês, né? Para quem está aí na batalha, porque eu sei quanto é difícil. E por outro lado, também gestores estão querendo achar pessoas boas. Então, aqui a intenção é essa. Agora me conta um pouquinho de você, Arthur. Vamos lá. Eu sou Arthur, tenho 22 anos, né? Para quem não me conhece, eu moro em São Paulo, na zona norte de São Paulo, a minha vida inteira. Mais especificamente hoje, eu moro na Vila Bela Vista. Eu me casei recentemente, né, em 27 de setembro de 2025, né? Um dia antes do meu aniversário, ganhei um presentão aí. Dia 27 eu me casei, dia 28 foi meu aniversário. Sobre, assim, minha vida pessoal, eu sou um cara muito simples, adoro as coisas básicas da vida, desde viajar, sou um cara cristão, temente muito a Deus, acredito muito na questão da, da, da fé, né? Sou um cara muito de fé e, resumindo bastante, é isso, gosto de academia, gosto de ler bastante, de filósofos, Nietzsche, Sócrates, Platão, Aristóteles, acredito que a vida tem que ter algum sentido aí. Ótimo. E Arthur, você casou agora, tem setembro, outubro, novembro. Hoje é dia 10 de novembro. Então, nem 2 meses de casado. Vai fazer 2 meses ainda, né? De casado? Mal 2 meses vai fazer ainda. Namorou quanto tempo, Arthur? Morei um ano. 1 ano e casou? Já tem filhos? Já tá no caminho aí o Não. filho? Não? Não, foi realmente. Foi porque eu gostei da pessoa e falei, não, você eu não posso deixar escapar. Ai, que bom, que bom. E ela trabalha? Trabalha, Qual a trabalha. profissão dela? Ela é BDR. Ela trabalhou comigo na TOTS. Ai, que legal. Foi lá que você Aí conheceu. esqueci lá. Tá Esqueci lá. vendo, pessoal? Pessoal, às vezes você tá aí querendo escolher muito o emprego que você tá, e de repente lá tá a sua bênção e você nem sabe. E a bênção às vezes não é só financeira, não é só profissional, não, né, Arthur? Tá aí o Arthur pra Com provar. certeza. Você comentou que você Uhum. morava na zona. Você Norte, morava na sempre morei Zona na Zona Norte? Norte. Sempre na Zona Norte. Sempre. Eu entendi errado. Eu não lembrava onde você morava. Então, Zona Norte de São Paulo, que tem fácil acesso a várias localidades aí de São Paulo, certo? Apesar Certo. da Zona Norte ser muito desassistida de metrô e trem, só tem ali a Barra Funda, né? Que É, tá, o que tá mais perto é o que a gente sofre, né, Arthur? com certeza, ela é bem complicado por aqui. Só acho que tá vindo o metrô agora, né? Mas sobre isso, até outro hobby meu que eu tenho, tirei recente minha carta de moto. Eu adoro viajar de moto, tenho moto custom. Então, assim, é minha Fica paixão fácil também. para se locomover. Fica fácil.
Ah, então tá bom. Arthur, você tá morando hoje só com a sua esposa em uma única casa? Como que você tá em termos pessoais? A gente mora em apartamento. A Um gente apartamento, mora. E só eu legal. e ela no apartamento. Só eu e ela e Deus no apartamento. É, não tem nenhum petzinho? Não, não. Por ela Arthur, teria, mas por mim não gosto muito Arthur, precisa arrumar um de. petzinho. Ah, a vida já exige muita responsabilidade, faculdade, trabalho. A gente fica muito tempo fora também, então, coitado do bichinho, vai ver a gente poucas vezes por Ah, é mês, bom por você falar segundo. isso sobre responsabilidade, sabia? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero porque eu gosto de animal. Eu já fico meio assim, eu falei, não gosto nem de animal, é uma pessoa meio complicada. Mas você não é que você não gosta, você tem o senso de A responsabilidade de responsabilidade. que é uma vida, né? E que a gente Sim, precisa cuidar. eu não gosto de deixar fazer mal feito. Essa é a palavra certa. Não é que eu não gosto de animal, eu não gosto de fazer mal feito. Eu gosto de, se eu tenho uma responsabilidade, a gente tem certos horários e ela tem um horário de estudar, eu e ela fazemos faculdade, então tem um horário de estudar, tem um horário de assistir, ver série, tem um horário de viajar, e a gente, infelizmente, não está tendo um horário certo para ter uma responsabilidade, que é um animalzinho, não deixa de ser uma baita de uma responsabilidade. Sim, com certeza. Você está estudando de novo? Sim, sim. Eu não estou Não para. fazendo pós-graduação, vou finalizar ela, vou começar, ou eu vou começar o bacharelado, fazer um bacharelado em economia, ou uma economia em marketing, ainda muito em dúvida, né? Com o que mais ressoa comigo, marketing sempre foi uma apaixonite, uma amante, mas economia para mim também é uma tendência muito grande para o que a gente vive hoje, né? Mas assim que acabar também, se não for bacharelado, uma das questões que falta ainda, que eu acho que falta, focando um pouco na parte profissional, é a questão do inglês. Para mim, inglês hoje, para o currículo que eu tenho, eu sinto que falta bastante. Eu avancei Verdade. muito nessa parte, todas as outras partes, mas essa é uma das essenciais que, infelizmente, às vezes eu perco muita oportunidade por conta de inglês. É verdade. E olha, você é um exemplo, viu, Arthur? Tô brincando com você sobre estudar, né? De novo, mas você, assim, é um exemplo, até para mostrar para as pessoas que dizem tanto da geração Z, que é a geração nem estuda, nem trabalha. Aí, o Arthur, desde que eu conheço, né? Apesar da gente ter ficado distante depois que ele saiu da empresa, pouco contato, voltamos a ter contato agora. Ele não deixa de estudar, então ele tem 22 anos, ele tem essa consciência de que só através do trabalho e da nossa especialização que a gente cresce. Então, assim, Sim. não generalizem uma geração inteira por conta de comportamentos de alguns, é aquilo que eu falei lá no vídeo. E aí, para a gente avançar aqui, já falamos da parte pessoal, você entrou um pouquinho na sua formação, mas fala para mim a sua formação desde a primeira que você fez, né, até agora que você está estudando, Arthur. Eu tenho tecnologia, eu fiz na escola, né, na época da escola, a minha escola, é, como posso falar, é uma coisa que a ETEC já fazia, só que foi uma modalidade do governo que entrou, hoje não é tão obrigatória, mas na época a minha escola quis já fazer antecipado e ter o curso profissionalizante, que chama, né, de administração. Fiz dois Que anos foi de no ensino administração médio. e foi no ensino médio. Eu estudava, Certo. ficava integral, ensino médio e esse curso de administração. Quando saí da escola, já fiz tecnólogo em gestão comercial. Quando eu saí da faculdade, fui em cima de pós-graduação em gerenciamento de projetos, aí pela FGV. Isso aí, pela FGV foi essa última formação. Agora Da está FGV. concluindo, agora em dezembro de 2025, né? Isso que eu fiquei até cheio de... Tô concluindo esse ano já, graças a Ótimo. Deus. E aí a outra já está na cabeça, já. Já está Já pensando. olho que a estatística que mostra que a minha geração é uma geração que nem estuda nem trabalha. Aí, quando eu chego no mercado de trabalho, que nem você consegue ver no meu Vai se currículo, tem muita destacar. empresa, a gente acaba se destacando por conta das experiências, por conta do direcionamento mesmo, que eu ouvi bastante de muita gente falando, é que é raro ver alguém como eu, já nesse foco, com tão pouca idade.
É isso Então, aí, a cabeça é destaca. diferente, né? É o que eu falo de uma excelente formação de caráter, desde que vem ali da construção da infância e até aquilo que a pessoa vai pensar. Então, assim, realmente é um diferencial no mercado. Então, se destaca, porque de um monte de um comportamento aí que o ruim eu acho a generalização. Por isso que eu sempre bato na tecla das exceções. O Arthur é uma exceção. E isso é muito bom, Arthur. Você continue assim, tá bom? Que você vai ter Pode muito deixar. sucesso. Com 22 anos já trabalhou bastante também, né? Começou com quantos anos, Arthur? Informalmente nos 17, formalmente nos 18, 19 anos. E aí conta essa primeira experiência. Onde foi e o que você fazia? Informalmente ou Pode formalmente? ser, pode ser, pode ser informalmente. Que a informal foi o que acarretou para todas as minhas experiências que eu tenho hoje. Eu não era ligado no comercial, não sabia que eu tinha essa desenvoltura para o comercial, né? Sempre meu pai falava que eu era muito bom de lábia, mas eu nunca tinha entendido que é uma profissão que remunera você para isso. E eu tive essa experiência com meu pai, era representante comercial, e um dia ele me levou para sair, e a gente teve uma experiência com um cliente muito difícil, que não estava entendendo realmente a qualidade do produto, né? Ele trabalhava na parte automotiva e o produto que nós estávamos vendendo, ele tinha milhares de vantagens que os outros não tinham, desde preço, a qualidade, o produto em si, a, a superioridade dos demais da prateleira é tão grande que hoje você vê ele na prateleira de grandes empresas que há 5 anos atrás não tinham. E esse produto cresceu muito, era um potencial na época, né? E eu tava com esse cliente na cara ali, e meu pai já tinha desistido dele e falou, pô, esse cara não compra. E eu fui lá, conversei com o cara, demonstrei qual era o potencial do produto, demonstrei o quanto que esse produto podia fazer a diferença na prateleira dele para com os clientes. E ele simplesmente acreditou, né, se convenceu e comprovou, e ele se tornou um cliente fiel do meu pai, que começou a comprar, de um cliente que não comprava nada, começou a comprar 2 caixas, 5 caixas, nós tivemos os maiores clientes do meu pai, e meu pai virou para mim e falou: pô, você tem potencial para isso. Nisso, vai para a próxima etapa, que é a minha primeira experiência, que eu comecei a. Eu tive uma pequena atuação ali em loja, que foi uma experiência pequena em loja, que eu não tive muita. Não gostei, já tem atender cliente B2C, aí eu foquei mais no B2B, consegui ali pegar minha primeira experiência na Radial, que eu atendia só indústria, só cliente B2B, tive minhas experiências com na parte de prospecção, como você é júnior, você tem que trabalhar só na parte mais complicada, nos clientes mais difíceis, e foi justamente ali que eu me forjei. Você trabalhou lá de 2022 a 2023. Quanto tempo exatamente você ficou nessa empresa? 11 meses. 11 meses. E aí você saiu por qual motivo? O departamento foi fechado. O departamento Fecha. falou para ser fechado. Certo. E aí você vai para sua segunda empresa. Sim, aí eu vou para a segunda empresa, que é a Copabo, que é uma empresa que eu tenho um carinho gigantesco. Lá eu conheci profissionais incríveis, eu entendi, assim, eu falo que a maneira técnica, eu aprendi na Radial, tudo que eu tinha de maneira técnica, os produtos, lá eu absorvi mais conhecimento técnico, de conhecimento de cliente, foi o meu primeiro ali, mas eu acredito que como um profissional deve agir, eu aprendi na Copab, falo com toda certeza, apesar da pouca experiência que eu tive também lá, foi uma empresa que eu aprendi a ser um bom profissional de verdade, que não é só pelos resultados, mas também pelas suas atitudes. Não adianta você ser um profissional que é excelente entregando resultados, mas que com seus parceiros, companheiros de time, você é um boçal, vamos dizer assim. Não E adianta. você só tinha 19 anos, né? 19 anos. Tava começando, começando. Então, aceitável que quando a gente está começando, a gente não tem tanta estabilidade. Está aprendendo, as pessoas estão dando oportunidade, né? Então, Sim. normal. Aí você ficou lá na Copabo quanto tempo? 4 meses. 4 meses. E saiu de lá por quê? Infelizmente, tive minha saída um pouco forçada por conta da faculdade. Eu tive que escolher entre a faculdade e o trabalho, e acabou que culminou para quando eu estava nessa indecisão, nessa incerteza de, pô, o que que eu vou fazer? Acabou que, graças a Deus, foi quando a volta, né? Por isso que a gente se conheceu, me chamou para uma entrevista que culminou na minha saída da Copago.
Porque praticamente você saiu de uma e entrou na outra, né? Você não ficou Sim, tempo parado. Você saiu de uma e entrou na outra, né? Já sim, emendou um trabalho. E outra coisa, lembrando que você está na Zona Norte, Copaba é na Zona Sul. Você atravessa a cidade inteira de uma área onde você não está assistido por transporte ferroviário, que é muito difícil, e onde ela está localizada na cidade de Jardim, também o acesso não é muito legal. Então, é cansativo, é desgastante. Disso eu lembro que a muito. gente conversava bastante. Sim, porque era diferente que eu trabalhei na volta, porque era pertinho 20 minutos da minha casa, eu ia de carro, e lá na Zona Sul era muito complicado, porque assim, eu acordava 5 da manhã, fazia minha lancheira, minhas marmitas, e chegava lá, para chegar lá às 7h30, né? Senão, se se eu saísse um pouco mais tarde de casa, eu já chegava em cima do Já horário da atrasado. empresa. Isso se o metrô não parasse, o trem não parasse, se nada desse errado, né? A gente contava com isso. E o que faz parte, né, do CLT, da É. nossa vida. E para ir embora, eu ia de trem, aquele fervor todo, que chegava atrasado na faculdade, saía da faculdade 10 horas, na Sé, chegava em casa meia-noite. Chegando em casa meia-noite, Para 5 da manhã, acordar às e 5 virava essa horas da rotina. manhã. É a É realidade, é essa a rotina. realidade. Mas agora você vai. Você já comprou sua moto? Vai comprar, né? Você falou? Já comprei, já Já comprei. comprou. Agora não tem mais esse problema não para ir para a Zona Sul. Só vai devagar, hein, Não, Arthur? Pegar marginal com cuidado. não, vamos Coisa de tranquilo. mãe, hein? Coisa de mãe, porque, ó, pelo amor de Deus, moto é perigoso. E vocês aí que Demais. estão no recrutamento de seleção não vai querer cortar o Arthur só porque ele anda de moto na área de moto, vai sofrer acidente. Tem nada disso, não. Tem quem anda de trem, metrô, né, Arthur? A gente sabe de cada coisa que são assim. São chamadas de fatalidade, mas não são. Na verdade, são negligências, porque são acidentes que poderiam ser sim evitados, mas Sim, infelizmente a precarização do nosso transporte público é terrível. E aí, muito. obviamente, as pessoas procuram uma alternativa. A moto, ela realmente não é o transporte mais seguro, mas às vezes ela é mais segura do que andar de trem, metrô, a Sim. gente sabe, né, Arthur? Com certeza, não é o que Compartilhava eu das falo, dona mesmas Vanessa. dores. A Vai gente compartilha. também do motorista, viu? Porque assim, É, moto, eu fui criado, meu pai também sempre andou de custom, e custom é uma moto maiorzinha, que é difícil andar no corredor, que ela é mais para viagem mesmo. Então você não fica cortando, fazendo aquela zigue-zague, não tem como, porque ela é muito grande. Então é mais para você sentar, relaxar, e ir devagar mesmo, que é tranquilo. o jeito que eu gosto de andar, porque o pânico de estar em moto, já que assim, é só um conselho que eu sempre dou para quem quer andar de moto e quer correr, se lembra sempre que o para-choque é sua testa, tá? Capacete não Verdade. segura. Isso Então, aí, leve com verdade. cuidado. Arthur, parabéns. Ei, vamos lá. Você estava lá na volta. Conta um pouquinho lá da sua experiência. Ah, a gente esqueceu de um detalhe. Na verdade, eu que Ih, deveria ter te perguntado. Você precisa me falar a sua rotina como vendedor técnico dessas duas empresas que você começou a trabalhar. Eu sei que você já disse que aprendeu bastante, mas você precisa contar. Não, para mim, eu já até claro. te conheço, mas para as pessoas, o que é um vendedor técnico? O que exatamente você fazia? Eu sei que na primeira era prospecção, mas nas outras não. Vendedor técnico é diferente só do vendedor. Explica para quem não conhece. Claro, explico sim. Hoje se tornou comum o processo de vendas, o departamento de vendas ser separado entre o pré-vendas, o executivo e o closer. E também tem uma outra classe que se chama especialista. Na parte raiz que eu trabalho, que eu sempre trabalhei no nosso segmento, né? Não é comum isso. O que acontece? Você é o pré-vendas, você é o executivo, você é o closer e você acaba sendo especialista. O especialista de vendas do segmento que eu atuava, né, que eu atuo até hoje, a gente especializava no produto que é distribuído. Então, o que acontece? A gente fornecia rolamentos. Eu era responsável, né, por entender tudo sobre o rolamento, a maioria pelo menos. Não é uma parte um conhecimento muito básico se você comparar com os engenheiros, mas também muito avançado se você comparar com alguém que não trabalha no ramo.
Então você tem que ter um conhecimento que vai entender para o seu cliente, que vai passar para o seu cliente, que você tem um certo conhecimento que consegue ajudar ele a melhorar e solucionar o problema dele. Isso é uma parte que Ex- você tem que chegar nesse nível de conhecimento, tá? Porque você vai ser testado. Então, culminou que o tempo que eu passei na Radial, eu me especializei, fiz treinamento com engenheiros, fiz treinamento em fábricas, tive aulas cotidianas, tive cases de sucesso, que eu consegui entender sobre cada produto, onde ele vai. Tive que voltar lá para o tempo de escola, para algumas partes sobre física, geometria, entender melhor como é que funcionava a parte mecânica, fazer cálculo para entender qual produto era melhor naquela aplicação, né? Tive que pedir muitas vezes para o departamento de engenharia me ensinar, e eu sou um cara que eu gosto de aprender para não perguntar duas vezes a mesma coisa. Né? Mesmo que não seja da minha área, eu gosto de saber. Para quando eu for perguntar, eu tenho conhecimento também sobre aquilo que eu estou falando para o meu cliente. Porque se eu for passar alguma coisa para o meu cliente, eu não posso só passar o que o técnico está me falando. Eu tenho que estar entendendo o que o técnico está me falando para passar para o meu cliente com propriedade. Né? Então foi muito que eu fiz isso na Radial. Tive essa experiência toda, foi tudo interna, não fiz nenhuma visita externa. Atendi alguns clientes no balcão, tive o prazer de atender alguns clientes também grandes, como a Petrobras, que ia comprar uma vez ou outra, a gente tinha que identificar um produto, que eles traziam um bom rolamento, então teve essas idas e vindas, mas foi uma experiência muito pequena na parte de frente a frente com o cliente. Que eu trabalho sempre para ter um serviço com excelência, tento pelo menos, né? Nem sempre será o melhor. Mas lá a principal questão que teve foi a minha primeira experiência de vendas externas que virou um pouco a chave para mim para outras, mirar para outras atividades. Um cliente, metrô de São Paulo, hoje eu posso falar, né, na época eu não podia falar, o metrô linha verde de São Paulo. Eles estavam com um problema muito grave, eles não eram clientes, eles estavam inativos. E eu sempre trabalhei na questão de ativar clientes. Adorava ativar clientes, que era muito mais fácil que você vai com o script pronto. Oi, meu nome é Arthur, você antes comprava aqui, não compra mais. Por que você não compra O que que mais? aconteceu? Então, o que aconteceu? Você não é um desconhecido. Ele tinha conhecido, pô. Você que agora não compra mais. Então eu já é com o script pronto. Eu fiz, foi que eu fiz sucesso na Copab, que eu gosto de falar bastante, porque foi uma virada de chave para mim como vendedor. Me liguei com essa pessoa, com esse comprador, entendi como ele gostava de trabalhar, marquei uma visita presencial com ele, foi minha primeira visita presencial. Tive a oportunidade com o meu grande gerente da época, né, Marcos Antão, todos os cálculos necessários, entendeu qual era a maneira certa, mostrou para ele, trouxe a amostra, foi aprovado e a gente conseguiu ganhar um contrato aí né, um acordo comercial de 80, 100 mil, que acabou vindo, acho que mensalmente pingava esse valor. Mas no primeiro mês, depois da gente da visita, no mês, não lembro agora se foi no mês ou no mês seguinte, fiz a venda de 120 mil para esse cliente. Muito bom, é o case de sucesso com 19 anos, né? Não É, é, não é para qualquer um, não. Imagina quando você tiver seus 40, com tanta experiência que você já vai ter. No caso da volta, você ficou 8 meses lá. Aí, de na tarde. volta, se você entrou, é porque você era um bom candidato, porque senão não teria contratado, não. Porque eu percebi algo de diferente em você. Porque eu nunca contratei, assim, lógico, eu observo, obviamente, as habilidades, mas a minha leitura é Sim. muito mais pelo comportamento. E eu sabia que você tinha pouca experiência, né? Muito novinho, tava com 20 anos, né? Mas você tinha comportamentos que para mim eram importantes, porque habilidades elas se treinam. Até porque o produto muito específico precisava de treinamento, ia ter treinamento de todo jeito. Eu vou falar uma coisa para você que você não sabe. Ah, Você virou vamos dizer que um case de sucesso, porque eu sempre dava seu exemplo em quase todas as reuniões que a gente tinha sobre depois da minha saída? vendedores. Hã? Depois da minha saída? Depois que você saiu, eu sempre falava de você, sabe por quê? Eu sempre dava o exemplo, porque eu falava assim:
prestem atenção. Quando a gente estava principalmente fazendo reunião sobre desempenho, né? E eu sempre te usava como exemplo, porque eu falava assim, olha, presta atenção. Tinha um vendedor X que tinha uma carteira, esse vendedor ele foi para uma outra área, entrou um outro vendedor e assumiu a carteira. Ele manteve a carteira, aí esse vendedor saiu, outro vendedor assumiu a mesma carteira. A carteira fez isso aqui, ó, lá para baixo. Esse outro vendedor ficou pouquíssimo tempo, saiu, o Arthur assumiu a carteira. Quando o Arthur assumiu a carteira, mesmo sem ter experiência e era novinho, ele voltou, começou a recuperar os clientes que tinham sido perdidos da mesma carteira. E aí você ficou pouco tempo, teve uma outra oportunidade, uma proposta, acabou se desligando de lá. E aí o outro vendedor veio e conseguiu manter a carteira. Então eu sempre comentava, que eu falava assim, quando vocês falarem, quando o vendedor reclamar que a carteira, que é o mercado, vocês sempre lembram desse caso, porque nós tínhamos a mesma carteira com vendedores diferentes e a gente pôde observar as quedas e as ascensões da mesma carteira com os mesmos clientes. O que significava dizer que a gente conseguia fazer a análise do desempenho. E o seu desempenho, mesmo sendo novinho, mesmo não tendo experiência no ramo, você recuperou a carteira. Então, eu sempre falava de você. Então, e aí você trabalhou lá na volta, da mesma linha, né, como vendedor técnico, e você teve a oportunidade, né, você foi chamado por uma outra empresa. Aí, daí para frente, a gente pouco teve contato, não conheço mais a sua trajetória. E aí, agora, vamos focar naquilo que eu agora ainda não conheço do Arthur. Você saiu lá da volta, foi para TOTVS. O que você foi se enfiar na TOTVS e o que você foi fazer lá? Conta pra gente, Arthur. Para a TOTVS foi uma grande experiência, né? Tive a oportunidade de trabalhar na parte de software, atuando com pessoas incríveis também. Mas você foi vender Saí lá mais também? Vendendo, analista de fui, negócios. mas sim, trabalhei mais na parte de pré-venda, a gente chama de pré-venda, né? Mas alocado para uma parte mais de cuidado de analista, de cuidado do cliente e dos executivos. Então, eu era responsável por marcar evento, por ajustar como seriam esses eventos, receber os clientes. Então, me tornei um pouco mais secretário desses executivos, que eu cuidava mais de entender como cada cliente funcionava. É um trabalho muito mais árduo do que eu era acostumado, porque você trabalha com diversos segmentos diferentes. Sim, é muito diferente do que eu estava acostumado, que uma máquina a gente tinha uma planta, né? Toda máquina tem uma planta, vamos chamar assim, o seu desenho técnico. Então você sabe exatamente que equipamento seria ideal. E quando a máquina apresenta problema, você consegue entender onde está esse problema. A máquina conversa, a máquina dá diagnóstico, a máquina fala com você o porquê está dando esse problema. No software você tem que entender, a questão de software, venda de software, você tem que entender qual é o problema dele. Você tem, a TOTVS, né, hoje possui mais de 1.000 soluções. Você tem que entender um pouquinho de cada solução para entender qual solução seria mais ideal ofertar para aquele cliente, né? Mais Então complexo, era né? A variedade é maior, né? muito maior, então eu tive que estudar muito mais do que eu pensava que teria. Você tem que me aperfeiçoar cada dia para entender sobre cada produto. Não dá para você ser especialista de apenas uma área, né? Hoje até tem essas mudanças, foram feitas mudanças. Nesse meio tempo, teve algumas mudanças no interior do TOTVS, então eu acabei me tornando um pouco mais voltado para a área de RH, fica um pouco mais voltado para entender mais sobre o pessoal da RH, e dali eu tive um entendimento mais que hoje tem uma cultura de turnover excepcionalmente alta, e fui me aprofundar mais sobre essas notícias para entender onde a gente poderia ajudar. Experiência que eu tive. Mas isso você está explicando que eram clientes que você atendia para entender o mercado, o segmento deles, o departamento ou a atuação, para que você pudesse oferecer a solução. É isso? Quando você Sim. diz que você foi conhecer de RH, você conheceu sobre câmbio, não é porque você migrou da área de analista de negócios, mas Sim.
é porque você entendia dessa área, você começou a ter contato com essas áreas, para que você pudesse entender qual seria a solução Sim. sistêmica mais adequada. É isso? Me corrige se eu entendi errado. É mais ou menos isso. Uma gama era gigante. Eu fui destinado para algumas gamas dentro de algumas empresas A oferecer específicas. novos Então, negócios. para ver se novos negócios, mas Sim. da partes específicas para RH, para o pessoal de compras. Então era já segmentado, vamos dizer assim. Entendi. Quanto tempo você ficou lá na TOTUS? 10 meses. 10 meses. E você saiu de lá por qual motivo? Da TOTUS é porque eu recebi uma oferta melhor. Eu vi aqui, eu estou acompanhando teu currículo, eu estou olhando para baixo porque eu estou acompanhando. Porque aí eu já vou olhando aqui teu currículo e vou vendo se você está caindo em contradição. Mas eu estou vendo aqui, ó. Você saiu da Copabo, foi para a volta. Da volta você saiu porque teve uma oportunidade para TOTUS. Saiu Nossa, da TOTUS e foi para Lúcius Rolamentos, certo? com certeza. E aí vai vir a pergunta difícil do RH daqui a pouco. Mas me conta um pouquinho aqui da sua experiência lá na Lúcius Rolamentos. Estou vendo que ela está no mesmo nicho aí da Copabo e da Radial, certo? Adiante. Sim, está no mesmo nicho. Eu voltei, acabei recebendo uma oferta para voltar para o mercado que eu já atuava. E a questão foi que foi uma oferta, primeiro, para um cargo diferente, né? Que seria vendas externas, mas uma vendas externas muito mais estratégica, onde eu teria mais abertura, contato com o pessoal da própria diretoria. Foi para ser, como a gente chama hoje, de gestor de contas, né? Que eu teria a responsabilidade de gerir contas e ativá-las. Quando eu entrei, eram cerca de 2.142 inativos. O meu serviço ali dentro era entender e fazer a roda girar. Pois bem, dentro da Lúcius, entendendo da Lúcius, comecei a mexer com a questão de clientes, entender os processos e comecei a apresentar para a diretoria o que era meu serviço, o porquê que esses clientes estavam ficando inativos. O meu primeiro projeto aprovado foi um projeto que eu fiz para melhorar o departamento interno. Departamento voltado só para a área de assistente de vendas, né? Mas a gente Seria um deu um nome legal suporte. para o departamento. Um Seria um suporte suporte. que suportaria no bom sentido de apoiar os vendedores externos e fazer a Sim, ponte, é isso? fazer a ponte dos vendedores. Eles iam ser responsáveis por todo o backlog de o que que acontece com esse cliente. Eu queria que eles fossem um ponto vital, o cérebro responsável por entender por que que acontecia. A diretoria queria entender o porquê que perdíamos os clientes. Criando esse departamento, além de dar o suporte, vai ser um departamento que vai relatar qual é o nosso problema. Porque a parte de pré-venda, trabalhando na parte de pré-venda, trabalhando com assistentes, que o assistente consegue identificar um problema muito mais do que um gestor, do que um executivo. Porque que ele que está dia a dia com o cliente consegue entender o porquê que ele perdeu aquele cliente. Ele acaba que esses problemas se tornam comuns para ele. Só que esses problemas comuns se tornam um prejuízo quando chega na ponta do lápis lá no final do mês. E eu, através do tempo, consegui provar essa minha teoria, consegui comprovar para a diretoria que precisava fazer isso e foi aprovado. Esse projeto. Então lá você estava como gestor de contas, mas no final você fez uma atuação muito mais interna com análise de dados, levantamento de problemas e apresentação de soluções para processos internos, certo? Para os Sim, processos internos, sim. processos do departamento, foi isso que você trabalhou, certo? E isso tanto eu que era responsável por fazer contrato, por planilhar, eu tenho já essa aptidão por planilha, amo planilha, é um ponto que eu gosto, é um hobby meu, eu adoro fazer uma planilha, né? E eu cuidava pela essa parte de contrato, responder contrato e fazer toda essa gestão do cliente em si, com o desenvolvimento dele. Entendi. Aí me diz uma coisa, falei que ia vir uma pergunta de RH, né? A pergunta difícil. Você só tem 22 anos, já tem até uma formação sólida, que já te destaca dos seus outros pares da mesma geração, da mesma idade, que eu já comentei, inclusive tem lá o videozinho falando da geração Z.
Mas, e você só tem 22 anos e você tem uma boa experiência, porém com pouca estabilidade, porque você recebeu uma proposta, foi para outra empresa, recebeu outra proposta, foi para outra empresa, e eu entendo isso. Aí eu falo que sim, é cultural da geração, essa impaciência, essa ambição, e não estou nem dizendo que é errado, mas é um Uhum. pouquinho. Deixa a gente que é de outra geração mais velha, estava acostumado com mais estabilidade, receioso. E é por isso que eu falo muito do preconceito, porque eu falo, as pessoas precisam ouvir e entender o que aconteceu, e entender também que um movimento é diferente. Então, as empresas Claro. hoje pedem estabilidade, por exemplo, a geração antes da minha era aquela que entrava na multinacional lá no chão de fábrica e aposentava lá, ficava 30 anos e aposentava na firma, né? A Sim. minha geração, ela já tem uma tendência de ficar, 7 anos no máximo, mas a média de uns 4. E também tem uma tendência de transição de carreira. Começa numa profissão e depois acaba até transicionando. O que não era comum na geração dos meus pais, por exemplo. Então, você entrava como eletricista e aposentava, né? Então, assim, era muito mais comum a pessoa falar, entrei nessa empresa e ela ter um único emprego. Então, a minha geração já é diferente. Aí vem a Y, que é a Millennials, que já é um pouquinho mais também transicionada, e tem a geração Z, que é a geração, que eu brinco, a geração micro-ondas, apertou, quer que você esteja pronto, e tem uma Uhum. certa impaciência. A gente precisa entender isso como RH, ao invés de olhar só o currículo e já sair cortando a pessoa porque acha que ela não tem estabilidade. Mas a Claro. minha pergunta como RH é: como você está agora, o Arthur de 22 anos, começou a trabalhar lá com 17, tem já aí 4, quase 5 anos de carreira, mas carreiras em diferentes empresas que te possibilitou conhecer processos diferentes, isso é muito legal. Conheceu culturas diferentes, processos diferentes, sistemas diferentes, isso é um ponto hiper mega master blaster positivo. Mas e o Arthur, que a recrutadora que eu costumo falar, as Hires, vai olhar e vai falar, poxa, mas ficou tão pouco tempo na empresa, deve ser ruim. O que você fala em sua defesa em relação a isso? Se defenda agora. Sobre isso, E antes de né? você se defender, você já Ah, emenda, dizendo se você está nessa ânsia toda, que vai entrar numa empresa, vai dar 3, 5, 6, 10 meses e vai sair. Nessa última, ó, e tá aumentando a tua estabilidade. Então, eu analiso dados também, estou vendo aqui, você já ficou 1 ano e 1 mês nessa última. Então, já está aumentando, sim, já vai ficando com a maturidade, vai mudando, né, Arthur? Então, claro. conta aí como que tá o seu momento agora, e fala da questão da estabilidade, como que você enxerga. É importante que as pessoas te ouçam, a oportunidade para você falar. Vamos combater o preconceito. Sobre isso, diferente um pouco da minha geração, eu não olho para esse lado de, pô, tá me incomodando, vou sair, pô, muitas questões que eu tive que sair, né? Tirando a minha primeira e minha última, né? Que foram questões de encerramento de projetos que tínhamos, né? As outras foram por necessidades. Necessidades, e sendo franco, totalmente franco, não só pela proposta, mas também pela própria questão financeira de você pegar e ter uma outra proposta maior e que você sabe que vai ser mais vantajosa para você. Aí eu gosto de brincar com o pessoal da RH, eu falei, peraí, então significa que se alguém chegar hoje para você da RH e falar que para você ofertar, dar uma oferta maior do que você ganha hoje, por uma empresa melhor do que você trabalha hoje, e melhor que eu digo, que você enxerga como melhor, que aí vai do pessoal, você não vai querer sair. Aí o pessoal, pô, que hoje faz essa pergunta para mim, pô, mas você saiu de duas empresas, eu falo, a minha necessidade profissional e pessoal, eu coloquei sempre em primeiro lugar a profissional. Do que está sendo exigido para mim hoje no meu currículo? O que que eu precisaria melhorar no meu currículo? E, infelizmente, né, até por questões financeiras pessoais, eu tive que optar por sair de algumas empresas que não, apesar de serem muito boas, não estavam pagando tanto. E eu precisava pagar minha faculdade, e eu preciso pagar minha pós, e eu preciso pagar meu inglês, e eu preciso pagar para
continuar tendo essas oportunidades de ser escolhido, né? Porque quando falam da minha geração que nem trabalha nem estuda, um ponto que talvez não enxergam é que hoje se tornou muito mais difícil você ser reconhecido tendo vários profissionais. Profissionais que são muito mais qualificados que você, que é um problema que, por exemplo, é mais latente quando a gente fala da engenharia, que quando o cara se torna engenheiro, ele é muito difícil conseguir um emprego. A demanda de emprego é muito baixa, porque justamente tem outros caras melhores que ele, com mais experiência, que fizeram uma faculdade que é mais renomada, que conseguem esses cargos com o mesmo salário que ele aceitaria. Então, hoje, no segmento que eu trabalho, na época que eu trabalhava, eu não tinha tanta experiência que eu tenho hoje para poder selecionar projetos de se debruçar e falar, olha, eu vou trabalhar agora nesse projeto e ficar deitado nele. Não tinha essa oportunidade, né? Como eu tive, por exemplo, na Lúcius, que eu fiquei um ano trabalhando, mas trabalhando em cima de projetos, em cima de ideias, em cima do que a diretoria queria que fizéssemos de um comando direto de, pô, a gente precisa disso, precisamos que evolua nisso. E onde o Arthur quer chegar é que o meu trabalho seja junto com a empresa, ter um direcionamento de crescimento. Tanto que é uma parte do meu currículo que eu falo eu não quero apenas ser só mais um, eu quero ser o cara, que eu quero que as pessoas possam contar comigo para ser bom. Mas infelizmente, e eu entendo isso como jovem, que eu tenho que fazer muitos sacrifícios. Que, por exemplo, um sacrifício que eu falo, que eu até comentei aqui, foi em cima da Copag, que eu falo, é uma empresa com baixo turnover, incrível, com salário bom, com benefícios bons, que eu tive que largar para ganhar menos, que para focar nos estudos. Então é um Tinha um sacrifício que objetivo por trás, tinha um né? objetivo. E eu, sendo um pouquinho mais amplo, não, eu sou uma geração sem mimimi, mas eu concorro com o mesmo cara que vai para a faculdade da parte da manhã e que não trabalha. O pai busca, o motorista busca e traz. É esse cara que eu estou concorrendo. Então o pessoal Verdade. pede que eu tenha o mesmo currículo, mas eu não posso ter o mesmo currículo porque o sacrifício é diferente. Meu caminho, a minha trajetória é diferente como profissional. E eu digo assim, eu vou de acordo com o que a empresa oferece para mim. O que você oferece para mim de projetos, de crescimento, falar, tu, você tem até aqui para chegar, você consegue crescer até aqui, se você for evoluindo, se você bater meta, beleza, então eu vou bater meta e vou evoluir. Mas a partir do momento que eu vejo que não dá para evoluir, que na verdade que a gente entende isso rápido, né? Não precisa de muito tempo de empresa para entender. Infelizmente a RH tem que esconder, mas a gente consegue entender que você dentro de uma empresa, você entende que, ó, É, aquele cara onde você tá vai há chegar, 10 né? anos Em quanto aqui. tempo? Aquele cara tá há 10 anos aqui, tem um monte de gente com 10 anos aqui que não evoluíram, não saíram do lugar, continuam ganhando a mesma coisa. Desculpa, RH, mas não vou ser um desses caras. Não tem como a gente ser profissional. A minha geração vem muito porque essa questão de, tipo, eu preciso ser independente. Não tem como eu ficar no mesmo lugar ganhando a mesma coisa e não evoluir. Porque justamente por parte da rede social, do imediatismo, a gente quer evoluir. A gente quer estar onde a gente consiga evoluir. Né? E diferente muito da minha geração, eu não quero. Eu até vai para um objetivo pessoal. Meu objetivo pessoal é quando eu chegar nos meus 50 anos, eu tenho a bagagem suficiente para escolher eu me aposentar ou continuar na empresa como diretor de uma empresa. Só que para chegar nisso, o que eu aprendi, que é um ensinamento antigo, que para você colher, você tem que plantar. Então eu entendo que hoje, como jovem, eu tenho que, com perdão da palavra, me lascar muito, abrir mão de muita coisa que eu gostaria, de saidinhas, de festa, de rolê, para me dedicar ao máximo à minha carreira e ao que realmente importa dentro dela. Que seria cursos, que seria você entrar em outra empresa que vai te dar um know-how maior pelo nome, pelas experiências que você tem lá dentro, que, por exemplo, eu tive dentro da Lúcio, que aí foi experiências que eu ganhei na parte administrativa, que eu nunca tinha tido, dentro da volta eu ganhei experiência na parte externa, a questão de análise era a Volta e a Copava. As duas empresas, em comparação, a grosso modo, para um RH, uma empresa é listada na Bolsa e a outra empresa, quando você vê, é uma empresa ainda pequena, médio porte. Mas, a meu ver, como Arthur,
aquela empresa ia fazer eu crescer profissionalmente como fez eu crescer profissionalmente. E hoje eu sou um Tinha profissional, como potencial para diversos profissionais que crescimento estão aí. profissional. Deixa eu falar uma coisa que você falou agora aqui. Você estava falando da geração, né? E é tão bom quando a gente pode ouvir o que as pessoas falam, né? Aquele que tem um lugar de fala. Meu coração aqui estava transbordando de alegria e felicidade, porque é muito bom quando a gente ouve o outro lado da história e entende, tem que entender a perspectiva do outro. Eu achei maravilhoso quando você explicou por que você não tem a estabilidade. Porque num mundo tão dinâmico, a gente não consegue deixar as oportunidades passarem, e a realidade é outra. Você teve oportunidades, recebeu propostas para novas oportunidades, para ganhar mais, e você mesmo, no seu auge dos seus, nossa, grandes 22 anos, você quer crescer, você não quer ficar esperando, e aquilo que você falou da observação, de você entrar de repente numa empresa e você vê o tempo que demora para as pessoas galgarem uma nova promoção naquela empresa versus uma proposta que você está recebendo hoje. E aí você pesa, então quer dizer, eu vou ficar nessa empresa para ter estabilidade de currículo para uma nova oportunidade, ou eu vou agarrar a oportunidade que está aparecendo agora e vou impulsionar a minha carreira. É bem diferente. E como lá o teu chefe, né, a grande bênção Alexandre falava, oportunidade é uma mulher careca. Depois que ela passou, nem pelo cabelo você não consegue pegar mais. E é verdade. Então, assim, às vezes as pessoas elas exigem uma estabilidade num mundo dinâmico. Então você tem que ficar 3 anos numa empresa para você mostrar que é um funcionário bom, mas às vezes a empresa, como você disse, uma grande verdade, não precisa de muito tempo para você ver que a empresa de repente não é tão boa, ou que não seja boa, mas que a oportunidade ou o tempo de resposta para aquilo que você almeja da sua carreira não vai acontecer no que você está pensando. E aí você recebe uma proposta, você vai deixar passar? Então, assim, é muito verdade o que você falou. Então, assim, só por isso já valeu essa entrevista, viu? Você daria um excelente influenciador também falando de carreira, Arthur, porque você entende muito das dores da sua geração, que a minha tem dificuldade de entender. Então, assim, maravilhoso. E eu espero realmente que empresários tenham essa consciência. Não é que a geração... Outra coisa, porque já vídeo que eu já estou produzindo. Outra coisa, que eu já até falei, a geração Z não quer equilíbrio entre vida e trabalho e sim salário e trabalho, porque retenção de funcionário é salário no bolso. A pessoa tem, as coisas tão rápidas, querem que aconteça, elas querem ganhar bem. Tudo bem entrar... salário de entrada baixo, né, Arthur? Mas você quer poder mostrar seu potencial e crescer rápido. E crescer rápido, gente. Não é que o Arthur tá falando, eu quero sair do vendedor, já ir para gerente com um mês de empresa. Ele tá falando em crescer em conhecimento e ter oportunidade, possibilidade de ganhos maiores. Não é isso, Arthur? Ganhar mais, ter uma qualidade de vida, tem que pagar conta, não é? No final do mês tem que pagar conta. Quer que as gerações sejam uma revelação de responsabilidade, mas não dão para ela a tal da responsabilidade, a oportunidade dela estar com responsabilidades. Sim, e você tá casado agora, precisa ganhar mais, não precisa? Com certeza. Isso é uma sem dúvida. Agora você tá aprendendo a ver como que o pai e a mãe sofrem. Isso mesmo. É muito difícil. É muito difícil. Mas até falando disso, não é? Você falou, hoje eu conheço empresas que elas prezam tanto por isso, mas eu conheço empresas que simplesmente, a gente trabalha no comercial, eu trabalho no comercial, né? E após 3 meses de você não bater no meta, você é demitido. Eles também não têm paciência, né? Você não bateu a meta, assim, 80% da meta. E hoje um problema que encontra no comercial também, que eu vejo. Essa meta, no PMO, para você dar uma meta, você tem que fazer estudo. Você tem que comprovar o porquê que aquela meta existe. Você não pode simplesmente dar um número da carochinha. E hoje o que a gente vê, principalmente de alguns segmentos, é que simplesmente empresas pegam, não fazem números, estudos adequados, né? E simplesmente estabelece uma meta para o vendedor que não faz sentido, né? Eu sou muito tranquilo em relação à questão de metas,
Às vezes a gente atinge, às vezes a gente não atinge, faz parte do comercial. Então, quando esses estudos que antes eram realizados de forma, pô, eu quero que a minha empresa aumente de tamanho, então eu vou aumentar em 20% agora a meta dos meus vendedores para aumentar de tamanho o meu faturamento. Quando isso é feito, mas e o estoque foi aumentado em 20%, e os veículos eles não, a nossa logística suporta o aumento de 20% do faturamento, nos nossos clientes, a gente vai conseguir aumentar 20% dos nossos clientes, a gente vai conseguir atender esses clientes novos que vão chegar. Então, essa falta de planejamento hoje que acontece na minha geração, realmente, que acontece assim, nas empresas, que afeta a minha geração, realmente também é um precursor para isso, que a falta de planejamento, a falta de transparência com a minha geração, sinto que afeta bastante. É, Não sei se você é, gosta é disso. aquele negócio, né? Ah, vende, põe pra dentro e depois a gente sabe, a gente se vira. Só que aí não entende que o cliente fica bravo com o vendedor. Aí o vendedor Exato. depois queima a carteira dele e ele não consegue bater meta e mais errado é o vendedor. Então, assim, o problema é muito mais complexo e profundo, mas as pessoas não querem encarar as realidades e as responsabilidades. E aí acaba respingando e vendedor não vendeu 3 meses, vai embora sem análise. Eu não estou dizendo daquele vendedor que você já tem uma carteira, como eu disse, do seu caso Boa. lá, que eram dados reais. Mas, no caso, quando não tem dados, aí fica essa rotatividade de vendedores e de colaboradores no geral na empresa, que não é bom para ninguém, porque vai perdendo processo, perde treinamento. É aquela coisa, né? A gente já sabe Dia como de que é o caos rescisão, dentro de uma. 40% de multa, multa, a E gente não não é só o conhece. custo só da rescisão, não, porque assim é o tempo perdido, é o treinamento que foi dispensado que vai ser perdido, processo que Sim. se perde, porque cada vez que entra uma pessoa vai perdendo processo que vai ficando cada vez mais superficial, cada um que entra quer Perdendo fazer do seu jeito. cliente. E aí vai ficando cansado, e quem tá mais lá tem mais tempo começa a carregar a equipe nas costas, começa a ficar cansativo para todo mundo. E aí o RH quer surtar que toda hora tem que abrir vaga. E não tá fácil contratar. Se as pessoas falam que tá difícil arrumar emprego, tá mais difícil arrumar trabalhador, colaborador, porque que colabora mesmo, né? E é por Sim. isso que eu falo, a gente tem que ouvir as pessoas, entender os comportamentos, o pensamento, a visão de mundo, que é isso que faz a diferença numa entrevista de emprego. Eu acabo, por força da minha profissão, seguindo várias pessoas de RH e eu vejo cada absurdo. Eu falo, é por isso que o turnover está tão alto, e equipe desengajada, vem NR1 aí para falar de saúde mental, porque tá todo mundo muito doido. Porque você não Sim. pode errar na contratação. Óbvio que a gente é humano e às vezes a gente erra, também faz algumas análises erradas, mas o quanto menos você errar, melhor é, porque você estabiliza, equipe estabiliza processos e isso tem um custo muito menor, né? Inclusive até de energia mesmo, do que você toda hora tá com o processo aberto, contratando, você vai perdendo um monte de coisa. Mas o Arthur não é assim, eu posso certificar. Então, se ele precisa de referência, eu sou uma referência. Eu sei que vocês ainda não me conhecem, mas tem alguns empresários que me conhecem, pessoas que trabalharam comigo que me conhecem. Eu sei que eu tô nova aqui ainda no canal, na internet, as pessoas ainda não me conhecem, não tenho credibilidade. Mas o Arthur trabalhou comigo e eu posso atestar que é um bom menino, um excelente menino, que se eu tivesse que contratar ele agora como vendedor, eu contrataria. Nós comentamos sobre transição de carreira e a gente não conversou agora, né? Sobre isso também, os seus anseios para o futuro, o que você está buscando? Qual é a área que você está buscando? Você comentou que você entrou como vendedor, passou por várias áreas, dentro de vendas mesmo, como interno, depois como externo, teve oportunidades diferentes, em ramos de atuação diferente, né? Tanto vendedor técnico, depois vendedor de sistema, que é serviço, é totalmente produto e serviço, é diferente. Sim. Muito mais ligado para o B2B, né, Arthur? Você está muito mais ligado para o B2B, mas a Com última certeza. experiência, você ficou mais voltado para a parte de planilhas, de análise de dados, entender as dores e propor Visita em cliente, soluções. Não entendi. visita em cliente, case de Visita em sucesso. clientes.
O que o Arthur agora está neste momento de carreira procurando? Além de um emprego que pague bem, né? Que a gente quer um emprego, a gente quer pagar as contas, a gente quer trocar a nossa força de trabalho por um salário no final do mês. Primeiro vocês entendam isso, empresários, pelo amor de Deus. E agora vamos entender como profissional o que o Arthur está procurando e aquilo que você pode contribuir, Arthur, aquilo que você sabe que você tem habilidades e qualificações, experiência que você pode contribuir. O que você quer para a sua vida profissional nesse momento? O que você está buscando, procurando? Então, dona Vanessa, vamos lá, por parte. A primeira parte, Dona assim, Vanessa, eu me sinto uma velha também, viu? Eu sei que você é muito novinho, mas, poxa, fala aí, Arthur. questão de respeito, você é uma pessoa muito sábia, Obrigada. mas sobre a minha carreira, assim, sendo franco, uma coisa que eu aprendi sobre mim é que eu tenho a questão de vendas, a gente consegue desenvolver independente do produto, né? Eu tive essa certeza quando eu fui sair de um segmento de certeiro que eu conhecia, né, da parte de indústria, da manutenção industrial, para trabalhar com software, eu também consegui bater minhas metas. Então, tanto em software batendo meta, quanto na indústria batendo meta, então eu entendi que eu tenho essa parte, essa bagagem para poder fazer o meu feijão com arroz em qualquer lugar. Mas, dentro da Luzes, eu, quando fui colocado esse novo desafio de atender contrato, de fazer planilhas, de fazer uma certa gestão de clientes, eu tive mais interesse em transicionar para uma área mais voltada para a parte de contratos, para uma parte mais administrativa, e até comecei a pesquisar sobre a questão de compras, né? Um comprador que eu tinha conhecido eu tinha um conhecido que era cliente meu, que ele é comprador e antes ele trabalhava como vendedor, né? Então eu fiquei interessado em entender mais ou menos como é que funciona esse processo, né? De essa transição, porque é interessante a gente saber também que por trás do vendedor tem um grande back office que de financeiro, administrativo, que faz a magia também acontecer por trás dos panos, né? Eu tive a oportunidade também dentro da Lúcius de conhecer a parte logística de como funciona, a parte de entregas, a questão de tirar nota fiscal, trabalhar um pouco ali no fiscal também, que acabou o pessoal entrando de férias e eu acabei assumindo. Então, eu tive essas experiências que me fizeram crescer profissionalmente, entender que tem outras áreas que eu poderia atuar e que eu me sentia à vontade também para atuar, mas principalmente trabalhando na parte da planilha e com a parte dos projetos. Então, eu comecei a migrar e hoje eu estou terminando já um curso de BI para tentar, né, essa transição, que é muito difícil, né, uma parte que você já tem segurança com uma parte que você ainda não tem tanta experiência, né? Não que eu tenha tanto uma vasta experiência em vendas, mas, né, eu tenho uma parte que já me traz uma bagagem necessária para hoje ser um vendedor pleno, mas eu gostaria de entender mais sobre a área administrativa, que é as minhas formações, né? Migrar para essa parte de gerenciamento de projetos e me debruçar mais na parte administrativa, que ela consegue te trazer mais experiência de projetos, que é onde eu estou me formando. Né? Quando você trabalha no administrativo, você tem que entender o porquê que você está fazendo esse processo, como você pode melhorar esse processo, e você sai daquela rotina de apenas liga, vende, manda pedido, liga, vende, manda pedido. E aí você sabe que transição de carreira, como a gente já conversou, você sempre dá um passo para trás. Porque como vendedor, e vendedor é uma profissão que pela comissão você acaba ganhando mais, né? Você tem a oportunidade de ganhar mesmo com um salário baixo. Quando você tem variável, você faz o teu salário e com o tempo você começa a ganhar carteira, você tem possibilidade de ganhar bem. Então, assim, Sim. vendedor é uma área que paga bastante, até porque é carro-chefe de qualquer empresa precisa ter vendas. Se não tiver vendas, não tem mais nada, né? Não vou dizer que é mais importante, porque tudo é importante, mas é o carro-chefe. Vamos dizer que ali é a locomotiva, né? Que impulsiona todo o resto. Obviamente que precisa ter um conjunto, mas se não tiver vendas, não tem mais nada.
Sim, E aí você vai sair da área de vendas, transicionar talvez para uma área mais administrativa, entender quais são as dores, analisar. Então você está na parte mais de processos empresariais, né? Processos sim, gerenciais, aqueles processos dentro da empresa, como as coisas funcionam. Então, você migrar, embora você agora você está já concluindo a tua formação não é prática. É uma sim, grande parte, mas você vai precisar da prática. Para você conseguir uma oportunidade, você tem que entrar sem experiência. Você está sim. disposto a recuar de salário? Eu não vou perguntar de salário aqui para a gente não deixar exposto na internet. Mas no final dessa entrevista, as pessoas terão a oportunidade de entrar em contato com você lá no seu LinkedIn, que a gente vai deixar disponibilizado. Mas eu quero saber do Arthur, neste momento de transição, se de repente você decidir pela transição, você está disposto a recuar em termos de salário? Sim, estou disposto a recuar em termos de salário, porque senão até, porque a gente estava comentando sobre como novo a gente tem a oportunidade de errar e de ainda ter como, não tenho filho, apesar de ser casado, morando com a minha esposa, eu tenho minhas responsabilidades, mas as responsabilidades não são iguais a de ter um filho que não me permite fazer algumas coisas. E por enquanto ainda tenho essas oportunidades de errar, de crescer para Ter esses um pouco de lados, liberdade de escolha, na de verdade. escolha. Exatamente, de escolha, né? E querendo, até explicando um pouquinho mais, os meus processos, a minha formação, já foram todas voltadas para justamente estar mais nessas áreas um pouco mais administrativas, mais voltadas para o comercial. Eu não gosto de comercial, eu amo comercial, mas o comercial hoje em dia, do jeito que está no Brasil, está um pouco no mundo, é um comercial que é sem relacionamento. E não é o que eu quero como profissional. Não é Então, exatamente. Eu hoje, respeito. uma oportunidade como vendedor, esse vendedor tradicional não te apetece, né? Você não. Não me apetece. Não é exatamente nada, Vanessa. Um vendedor. Ele é só um atendente. É só um tirador de pedido que não vai entender o que o cliente quer, não vai conseguir desenvolver o que o cliente precisa. Que Eu você preciso gostaria de se mais fosse uma tempo venda de relacionamento, que você realmente de conseguisse relacionamento. desenvolver um trabalho, entender as dores, né, Porque até o desta que eu falo forma. com. Você tem que ser o vendedor, o cara, mas para você ser o vendedor, você tem que criar uma base de relacionamento. Você tem que criar uma base de clientes boas. Isso você não cria, você simplesmente ligando falando, alô, cliente, tudo bem? Ah, tá bom, tchau. Não é assim que funciona. Então, quando você pega e dá uma atenção especial para o seu cliente, para o comprador, para ele dando aquela atenção de falar, ó, cara, eu tô aqui por você, para você, pela sua empresa, você tem tratamento diferencial, você se destaca dos demais. E eu Então acredito vamos nisso dizer como que o pessoal. Arthur hoje ele busca ser um analista de negócios, onde ele vai analisar os negócios feitos pelaquela empresa, lá do comercial até o ponto realmente a entrega, logística, estoque e tudo mais, e organizar esses processos, certo? É isso que você está buscando na sua carreira. Alguém que te dê a oportunidade e fala assim, Arthur, você é inteligente, você consegue olhar esses dados, você consegue levantar, planilhar, mostrar para a gente qual ponto que a gente está errando, por que a gente não está chegando lá ou está perdendo os clientes que a gente já tinha adquirido. Faça esse trabalho. Você vai entrar aqui, você vai sentar lado a lado aqui de cada um, vai entender o que está acontecendo, vai olhar esses processos e você vai reescrever. É o que a gente chama de em processos de as easy to be, né? Como é e Sim. como tem que ser. É isso, não é? É isso, né? Conheço o Spincelli, Charlie Sales, né? Todas as metodologias. Mas para mim, às vezes sou um pouco estranho, porque a metodologia só te ensina a você ser humano pro cara. É porque Você eles tem vão que, se perdendo, Arthur. Quando para nessa ele era não de se tudo, perder, infelizmente, na área onde que tudo é automatizado, tudo ficou é, distante e impessoal. Falei isso no vídeo, né? Tudo automatizado, impessoal e distante. As pessoas estão esquecendo que atrás daquela tela existem outras pessoas que têm desejos, que têm anseios, têm necessidades que precisam ser atendidas. E aí as pessoas sim, robotizam tantas coisas para vender para pessoas. No final, aquilo que você falou, não é sim, de CNPJ para CNPJ, é de CPF para CPF, venda relacionamento. Não tem jeito. formam scripts como se fosse simplesmente máquina.
E eu vou falar assim, apesar de hoje estarmos sendo, alguns serviços estar sendo substituído por máquina, confesso que às vezes eu não nem noto a diferença quando é máquina e quando é pessoa. Porque as Não, pessoas agem como não. máquina. Tem hora que você não consegue. E assim, eu não sou contra a automatização de processos, muito pelo contrário, eles precisam ser mais inteligentes e eficientes. Mas a minha briga, inclusive, e por isso até o canal, é o limite disso, até onde vai? Será que você colocar uma inteligência artificial para fazer entrevista de 15 minutos e te dar o relatório, não está tirando a oportunidade, a chance de um monte de gente que só quer ser ouvida, né? Então, assim, as coisas estão ficando muito frias. Por isso que eu quero isso aqui que a gente está fazendo hoje, dar oportunidade para as pessoas explicarem. Não é só um currículo lá no LinkedIn que a pessoa olha e vai falar: Sim, nossa, mas o Arthur não ficou nada nas empresas, não tem nem a sua idade lá, e a pessoa pensa que você é um mau colaborador. E não foi isso, muito pelo contrário, você era tão bom que outras empresas te enxergaram e chegaram a fazer proposta enquanto você ainda estava no mercado, né? Ainda estava sim. trabalhando. Então é isso, é sobre isso. Arthur, eu acho que assim, nós conseguimos passar a mensagem. É a primeira do canal. Pode ser que tenha faltado um monte de coisa. A gente gosta de falar. Eu gosto de falar pra caramba. Você, vendedor, fala mais do que eu. Talvez tenha ficado alguns pontos aí. Por isso que é importante você entrar em contato com o Arthur. Eu vou disponibilizar o LinkedIn dele aqui para você entrar em contato com ele lá. Direto com ele. Você que é um gestor, empresário, recrutador que se interessou pelo perfil do Arthur, vê que ele é um menino estudioso. Para você pode ser que ele não tenha uma estabilidade, mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Eu posso atestar em relação ao comportamento dele. É um menino extremamente esforçado, tem essa ambição de crescer rápido e percebe as coisas muito rápidas também, por isso teve outras oportunidades e não deixou ela passar, foi o que aconteceu na vida dele. Tá com 22 anos e super novinho, mas já tem experiência, então se você não vai pegar todo cru, não. E tem muito potencial para trabalhar. Trabalhou já bastante em vendas, hoje ele procura migrar para a parte mais interna de análise, é isso que ele está buscando. Entre em contato com ele lá no LinkedIn, vai entender um pouquinho mais da história, tem o currículo dele vai estar disponibilizado lá para que vocês consigam entender. E se eu não conseguir perguntar tudo, faltou alguma coisa, aquelas perguntas do animal, não faço mesmo. Então, se você quiser, aí você vai entrar em contato com ele, vai fazer o seu processo seletivo, chama ele para uma entrevista, conversa, faz as perguntas que você acha que faltou, porque a gente ficou bastante tempo aqui, tá dando 1h30 de conversa. Não sei quanto que vai lá para o ar, que ainda tem que editar, mas como ficou bastante longo, o que vocês têm a oportunidade aqui é para conhecer um pouquinho do pensamento, visão de mundo do Arthur, e aí com certeza faltou a gente esmiuçar mais os processos que ele já conhece, quais são os sistemas que ele já trabalhou, isso é muito importante. Ele já trabalhou com TOTOS, Proteus, isso eu posso falar. Sério? Então, conhece um pior que esse. Então, assim, ele já trabalha com sistemas parrudos, né? B2B Ah, é geralmente verdade. trabalha com sistema parrudo. Então, assim, ele não tem dificuldade com tecnologia. E aí vocês têm a oportunidade de entrar em contato com ele, tá bom, Arthur? E a hora que Ah, você ótimo. conseguir a sua oportunidade, você vai me informar para a gente colocar lá contratado no seu vídeo, mas que você aqui já deixou o seu recado, principalmente da defesa lá da geração Z e assim a sua análise sobre o outro lado, como um Sim, colaborador, olhando e analisando as empresas, que as empresas colocam muito assim, né? E elas só colocam a responsabilidade no colaborador que não deu certo, quando na verdade às vezes a empresa também não fez o lado dela. Então isso foi muito importante. Quero te agradecer demais, demais mesmo por você ter dado esse voto de confiança, ter sido o primeiro corajoso aqui do canal e desejar assim que Deus abra as portas grandiosas para você, derrame chuva de bênçãos na sua vida, não só na área profissional, mas em todas as áreas, para sua esposa, que eu não a conheço. Parabéns pelo casamento tão novinho, que dure assim até que a morte o separe e que você construa uma família linda, assim como foi a sua de base que você vê.
entender, que eu vi um Amém. pouquinho pelo que você falou. E assim, siga a sua vida feliz, e que quando você tiver com 50 anos, você fale isso, chegue no seu objetivo que você falou. Eu posso me aposentar com 50 novo para aposentar ainda, viu? Não aposenta não, 70. 70 anos Não. vou me aposentar. E não 50 é tá pelo ótimo. INSS não, é pelo seu pé de meia. Mas que É você pelo meu pé de tenha meia. muita saúde para continuar como diretor ou conseguir abrir o teu próprio negócio, se você tiver esse tipo de ambição lá mais para frente, que Deus direcione os seus caminhos, tá bom, Arthur? Muito obrigado, dona Vanessa. Obrigado pela oportunidade. De novo, quero agradecer pelo esse espaço que você deu para mim e para minha geração falar. Esse projeto que você tem agora, eu confio bastante e eu tenho certeza que vai dar muito certo, que é uma coisa que eu acredito que vão copiar muito e vão começar a fazer para Em nome de dar mais Jesus. humanidade, porque o RH justamente é recursos humanos e está faltando justamente essa parte do A humano, humanidade, né? né? Verdade. Concordo Mas com já você, Arthur. eu tive a oportunidade na TOTUS de dar palestra para o pessoal do iOS, que é uma instituição lá deles que faz ensino para as pessoas de baixa renda, e eu vi pessoas da minha idade que ficaram admiradas pela posição que eu estava e que pediram dicas depois e pediram conselhos, e eu notei que assim, eu não estou fazendo uma coisa que fizeram comigo, que é ajudar e dar, às vezes, um braço a torcer e dicas daquilo Ser que a gente não generoso. enxerga. Ser Ser generoso. generoso. É muito comum nas empresas a falta de generosidade com os mais novos, com os não só novos de idade, eu tô falando novo de casa. Porque mesmo quando a Sim, pessoa tem muita experiência e ela entra, ela recebe, na maioria das vezes, um ambiente hostil e as pessoas não são generosas em ensinar o serviço. E tem muitas que falam, eu tive que aprender tudo na raça, também não vou ensinar. Então é um grande problema aí das empresas. Cabe a nós, como RH, trabalhar aí programa de padrinhos, um bom onboard, um acompanhamento para que isso não aconteça, mas a gente sabe que a realidade é difícil, né? O teu LinkedIn vai ficar disponibilizado aqui nessa entrevista, também na legenda do vídeo, então as pessoas terão a oportunidade de entrar em contato com você, inclusive para se conectar. A gente conecta com ele lá no LinkedIn, troca dica, troca ideia, vamos fazer o Arthur também crescer lá e ter oportunidades, e quem sabe amanhã ou depois também você não começa a falar e compartilhar um pouquinho da sua experiência aí para as pessoas, que é muito importante, tá bom, Arthur? tá bom. Obrigada, Arthur. Fica com Deus, tá bom? E a gente se fala. Tchau, até mais. Tchau, tchau, Vanessa. Obrigado a você. Obrigada.